Nicolau Maquiavel, no século XVI, escreveu sobre poder e liderança em sua obra O Príncipe. Para ele, um líder não deveria confiar em aparências frágeis, nem depender da boa sorte. Mas havia algo ainda mais profundo em sua visão. Maquiavel entendia que poder real não está nos gestos grandiosos ou nas palavras elevadas. Está na capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta desestabilizar você. E foi exatamente isso que vi na pessoa mais confiante que já conheci. Ela estava sendo humilhada em público. Riram do seu trabalho, questionaram sua competência, tentaram diminuí-la. Qualquer um teria reagido, atacado, tentado se defender. Mas ela apenas sorriu e disse: "Vocês podem estar certos." Naquele instante percebi. A vida inteira eu confundi confiança com ego. A confiança que Maquiavel enxergava em grandes líderes não era grito, não era arrogância. Era a mesma que eu estava vendo ali. Uma força silenciosa, impossível de ser derrubada. Vivemos em uma cultura que associa confiança à aparência. Peito estufado, voz firme, passos decididos, tom autoritário. Nos foi vendido que confiança é nunca vacilar, nunca hesitar, nunca se mostrar em dúvida. Mas a verdade é outra. Muitas das pessoas que mais representam essa imagem imponente são as mais frágeis por dentro. Elas gritam porque têm medo de não serem ouvidas. Elas dominam conversas porque têm medo de não serem valorizadas. Elas se esforçam em parecer fortes porque não confiam na própria força. Maquiavel já dizia que as aparências podem enganar e que o verdadeiro poder está em sustentar a própria posição, mesmo diante das pressões externas. É exatamente isso. Confiança de verdade não precisa exibição. Ela não pede aplauso. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente existe. Silenciosa, estável, presente. Se você observar um líder confiante, vai notar que ele não luta por atenção. Ele a atrai naturalmente. Enquanto outros disputam espaço na conversa, ele escuta. Enquanto outros tentam impressionar, ele faz perguntas simples e genuínas. Enquanto outros tentam controlar a imagem que passam, ele apenas é. E essa simplicidade magnetiza. Porque, no fundo, todos nós reconhecemos autenticidade quando a vemos. Nosso cérebro primitivo detecta falsidade em segundos. Mas quando alguém está sendo 100% genuíno, algo dentro de nós relaxa. Isso é confiança. Em uma conferência de tecnologia, Melinda Gates, filantropa e cofundadora da maior fundação de caridade do mundo, ao lado de Bill Gates, foi interrompida duramente por um investidor que questionou publicamente sua competência. A plateia aguardava uma resposta dura, um embate. Mas ela respirou fundo, fez uma pausa e respondeu com calma. Essa é uma perspectiva interessante. Posso perguntar o que te leva a pensar assim? Não houve contra-ataque. Não houve ferida no ego. Houve curiosidade genuína. E, naquele instante, ficou claro para todos. A força de alguém confiante nunca nasce da necessidade de vencer discussões, mas da liberdade de não precisar provar nada. Essa calma é o que o psiquiatra Daniel Siegel chama de mente integrativa. A capacidade de responder em vez de reagir. O psicólogo Julian Rotter desenvolveu um conceito essencial: locus de controle. Alguns vivem acreditando que tudo depende do acaso, da opinião dos outros, das circunstâncias externas. Esse é o locus externo. Outros vivem acreditando que seus resultados dependem mais das próprias ações e escolhas. Esse é o locus interno. Quem tem locus interno não se desmancha diante da crítica, porque sabe que o mais importante não é o que dizem, mas como reage ao que dizem. Os estoicos já ensinavam isso há 2000 anos. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre as coisas." Marco Aurélio reforçava: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos." A verdadeira confiança nasce dessa percepção. Não controlamos o mundo, mas sempre controlamos nossa resposta ao mundo. Maquiavel também entendia isso ao falar da importância da firmeza diante da instabilidade política e social. Ele sabia que quem vive dependendo apenas das circunstâncias externas é facilmente derrubado.
mas quem sustenta sua força interior se torna inabalável. Muitos veem erros como manchas. Os confiantes veem erros como mestres. Jeff Bezos, em plena sala de diretores, certa vez interrompeu sua própria fala. Olhou para os relatórios e disse em voz firme: "Eu estava errado. Vamos mudar de direção." Nenhuma tentativa de justificar, nenhum teatro, nenhum apego ao ego. E sabe o que aconteceu? Sua autoridade aumentou, porque confiança não é estar sempre certo. É ter força suficiente para admitir quando está errado. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, que passou décadas estudando como nossas crenças moldam o sucesso e o fracasso, demonstrou que mentalidades fixas veem falhas como ameaças, e mentalidades de crescimento veem falhas como instruções. O guerreiro frágil é aquele que finge ser invencível. O guerreiro forte é aquele que sabe que pode se quebrar e ainda assim se reerguer. Brené Brown, pesquisadora da Universidade do Texas, que se tornou referência mundial no estudo da vulnerabilidade e coragem, mostrou que vulnerabilidade consciente é uma das maiores expressões de coragem. Quem se mostra imperfeito é muito mais confiável do que quem veste uma máscara de perfeição. Pessoas confiantes podem dizer, "Eu não sei." Podem ouvir críticas sem se defender. Podem expor suas falhas sem perder valor. E é justamente nessa exposição que nasce respeito verdadeiro. Porque confiança não é nunca tremer. Confiança é tremer e continuar caminhando. Mas existe um preço a ser pago. A confiança real exige coragem para ser mal interpretado. Ignaz Semmelweis, um obstetra visionário chamado mais tarde de o Salvador das Mães, pagou esse preço ao defender que médicos precisavam lavar as mãos. Foi ridicularizado, expulso, massacrado. Morreu desprezado. Décadas depois o mundo reconheceu. Ele estava certo. Essa é a essência de um guerreiro confiante, sustentar sua verdade, mesmo quando o mundo inteiro se ri dela. Nietzsche chamou esse tipo de pessoa de espírito livre, alguém com força para manter convicções internas, mesmo sob o peso da desaprovação coletiva. E Maquiavel também sabia disso. Ele escreveu que todo governante inovador enfrentará resistência, zombaria e ódio antes de ser reconhecido. Ele entendia que o preço da verdadeira força é suportar a incompreensão dos outros. Aqui está a grande revelação. Confiança não é algo que você constrói, é algo que você descobre. A indústria do desenvolvimento pessoal mente quando diz que confiança é repetir mantras ou imitar linguagem corporal. Isso é performance. Performance é ego tentando parecer forte. Confiança real é diferente. Ela não vem de esforço, vem da remoção. A cada vez que você age para ganhar aprovação, cria uma camada de prisão. A cada vez que evita desconforto, reforça sua fraqueza. A cada vez que modifica quem é para impressionar, distancia-se de si mesmo. O caminho do guerreiro não é acrescentar, é retirar. Retirar o excesso de ego, a necessidade de aplauso, o vício da aprovação. Quando essas camadas caem, a confiança emerge sozinha, como a árvore que cresce sem esforço ou o rio que corre sem mandar em si mesmo. Elisabeth Kübler-Ross, a médica que dedicou a vida a ouvir pacientes terminais e transformou nossa compreensão sobre o fim da vida em suas últimas entrevistas, ensinou algo que mudou minha visão para sempre. Perguntei como era possível manter tanta presença, mesmo trabalhando com pacientes à beira da morte. Ela sorriu e respondeu: "Presença? Eu tremo por dentro constantemente. Tenho dúvidas, medos, incertezas. A diferença é que aprendi a não fugir disso. Eu não sou confiante, só não tenho medo de ser eu mesma." Foi nesse instante que compreendi. Confiança não é invencibilidade, não é ausência de medo, não é ausência de dúvida. Confiança é a coragem de ser verdadeiro, mesmo diante do medo. O guerreiro mais confiante não é o que fala mais alto, é o que permanece inteiro em silêncio. Não é o que nunca cai, é o que sempre se levanta. Não é o que busca aprovação, é o que encontrou liberdade em simplesmente existir como é. Então,
A pergunta não é: como posso ser mais confiante? A verdadeira pergunta é: como posso ser mais real? Porque no momento em que você para de tentar ser especial, descobre que ser humano já é especial o suficiente.